Aquelas pernas que aparecem nas fotografias do Instagram são realmente tuas ou tem Photoshop? Tens umas pernas muito, não quero aqui ferir os teus sentimentos, mas desproporcionais em relação ao resto do corpo. E só me apercebi disso há pouco tempo. A única ofensa que eu vou retirar desta premissa é que tu andas a olhar muito nos meus olhos e pouco no meu corpo, sabes? Andas a reparar muito pouco nas minhas pernas. Mas já ainda tenho skill de Photoshop suficiente para alterar o meu corpo dessa forma. E depois a questão é, se eu tivesse skill de Photoshop, eu não utilizava para me desfavorecer, penso eu. Eu acho que punha aí um caparrezito, um abdômen definido, uma coisa assim que me favorecesse muito mais do que propriamente uns presuntos cheios de gordura, cheios de banha, totalmente desproporcionais em relação ao tamanho do meu corpo. Aliás, eu tenho dito isto várias vezes, não é que as pernas sejam demasiado grossas, o problema tem a ver com o meu tamanho. Eu não cresci aquilo que era suposto é crescer para o corpo que era suposto é ter, estás a perceber? O teu crescimento foi todo para as pernas. Sim, sim, não, e no outro dia tive no médico, a médica disse-me que eu tinha que perder 8 quilos. Eu disse, doutor, eu não estou gordo, eu estou baixinho, ou seja, o meu problema, eu não tenho excesso de peso, eu tenho a falta de altura, porque se eu tivesse 1,70 m como a média dos portugueses, ou 1,75 m, vá lá, eu estaria no peso absolutamente normal. O problema é que isto com 1,63 m tem que ir para algum lado, não é? Não podendo ir para cima, a física diz que tem que ir para o lado, tem que ir para baixo, tem que ir para algum lado, tem que ir para a frente. E portanto estamos nesta situação neste momento. Mas já fizeste algum beat à volta das tuas pernas? Que eu me lembro, Já. não. Já? Não, que tu tivesses visto, não. Mas Então é recente. é recente, sim. Houve uns tempos em que andei experimentando umas coisas, mas depois não entraram neste sol. Mas sim, tipo, tenho beats sobre o facto de se existe Deus ou se existe alguma entidade que atribui características físicas e que é responsável pela criação de humanos individuais, aquele jogo, tipo as slot machines, estás a ver, em que tipo várias rodinhas e que todas elas têm que ficar alinhadas. Tu não ganhas nada se tiveres apanhares o limão, apanhares o pesco e apanhares a melancia, tu tens que apanhar 3 limões, né? E então o que me aconteceu foi isso, é tipo, meteram a cabeça de um gajo relativamente normal, meio cigano, mas pronto, relativamente normal, do Médio Oriente. Foi o que havia, não é? Foi o que havia. Meteram um tronco de senhora e meteram pernas de camionista e a conjugação o resultado é isto, pá. Não, então és uma espécie de Frankenstein algarvio. Sim. É uma espécie... Eu sei que gostas de viajar. Eu sou um ouvinte atento do teu podcast e sei que gostas de viajar. És rapazinho para viagens do género exótica? Para ir para sítios, para selvas e coisas desse género? Não. Eu há muito tempo defini para mim uma regra que é: eu não vou para países piores que o meu. É não viajo para países que sejam piores que o meu. Mas Para assim... estar na merda, sim, eu não tenho curiosidade nenhuma em conhecer certos países. Não vou. Então, mas não queres visitar um dia a África? Não, estou fixe, estou bem aqui. Vou conhecer países mais civilizados, que é para depois ficar fedido com o meu país. Então, por essa ordem de ideias, se Portugal descer nesse nível, países que até então não consideravas viajar, podes considerar viajar. É uma questão de Estatuto de Portugal. E o Estatuto de Portugal não é estanque. Podemos descer. Sim, nenhum estatuto é estanque. Podemos descer. Mas é muito mais difícil os outros subirem ao nosso nível. Epá, não sei. Não sei, eu não estou a imaginar o Botsuana de repente conseguir ter... uma potência mundial, não é? Uma potência mundial. Não estou a dizer uma potência mundial, mas sei lá, uma beleza como encontras em Olhão, por exemplo, estás a perceber? Ou seja... Mas onde é que eu ia pôr a conversa? Ia pôr a conversa no sentido de pensar numa selva com canibais. Tu, se fosses para a selva e estivesses perdido, provavelmente eras o primeiro a ir. Porque, do ponto de vista do canibal, tu ofereces grande... Sim, ofereço. Estás... Tenho aqui boa picanha, sim. Estás consciente disso? E se o canibal for bastante aprimorado nas suas skills de culinária, o canibal pode tirar de mim um proveito incrível, da mesma forma que a gente tira com os porcos. Então, pá, tenho aqui 2 presuntos que podem aguentar durante todo o inverno, ou seja, ele pode fazer iguarias várias deste pequeno corpo. Aliás, ele até pode, agora estou a tentar emagrecer, mas ele até pode engordar-me ainda mais para fazer um entrecosto um bocadinho mais delicioso, sei lá, pá, não sei, existe sempre formas de dar a volta a isto. Os canibais que estejam a ouvir isto, apontem, não é? Apontem, sim. Eu estava a pensar nessa...
Às tantas parece que estou a denegrir, mas não, já vou aos elogios, porque, como sabes, eu gosto Não, muito eu do não teu quero, não trabalho. quero. Não Aliás, queres, não queres desafio. elogio? Não, Desafio a não, não usar desafio a elogio. não usares nenhum elogio hoje. Então é É um fácil. desafio que é te faço aqui, vamos ver se consegues. Basta não mentir, assim é mais fácil. Ótimo, excelente. Em relação aos canibais, não queria pegar aí, mas acho que até tu já referiste isto. A nível atlético, como é que tu vês? Vês-te um atleta mediano, ainda na esfera dos canibais. Se visse um canibal, tu eras rapazinho para oferecer resistência, para correr, ou desistias logo? Depende sempre da abordagem. Acho que tens que ser um bocadinho. Cada caso é um caso, né? E vamos lá ver, se eu for rodeado, se eu estiver rodeado de 50 canibais e eles estiverem a fazer-me um círculo à minha volta e ainda estiver pronto a escapar, se calhar é parvo da minha parte estar a gastar recursos a tentar fugir dali, né? Porque sei que vou, de uma forma ou de outra, vou acabar por morrer, portanto, se calhar até vou utilizar essa energia para outra coisa qualquer. Para falar com eles. Não faço ideia, ou para lhes oferecer, não sei, não faço ideia o que é que poderia fazer, porque eu não sou propriamente uma pessoa dotada a nível físico. Eu estava a pensar no contexto da selva. Normalmente, um animal que oferece boa carne, de uma forma ou de outra, também oferece uma certa resistência ao predador. Não é fácil, por muito Ah, ágil que seja o predador. pronto, então é aí que é só um dissabor para eles. Se eles estão à espera de luta para me matar, se- não estou, eu não ando à luta com ninguém, nem com quem me quer matar, vê lá. Não quer chatices, né? Não quer chatices. Na caixa de, opa, os seus querem me comer, opa, então vamos lá tratar disso. É aqui, não é? Então pronto, é aqui que é Ahm, medeta. Então vá, essa faca esterilizada, se faz favor. eu pensei nesta conversa de duas formas. Pensei, será que faço uma espécie de entrevista? E tive a ver algumas coisas, algumas entrevistas que deste já há algum tempo. Mas depois pensei, eu realmente conheço o trabalho do Dário, já o acompanho, ouço o podcast. Há 2 ou 3 episódios que me recordo bem, o do Salvador Martinha, o do Jorge Cruz, que para mim foram 2 dos melhores episódios. Há também um que eu não me recordo o nome da moça, que era uma moça anónima, também gostei muito. Mas esses dois, recordo-me, por razões diferentes. O Salvador, que é também uma forma dele estar, não sei se sentiu que a conversa podia dar outro rumo e então partiu logo para a ofensiva, no sentido de como se fosses o alvo de um questionamento perpétuo. Apreciava que tu começasses a fazer perguntas e alguma pergunta lhe pudesse tocar num ponto sensível, então eu acho que é uma postura que ele adota. Quando tem algum receio que da outra parte possa surgir uma pergunta que não é que Que ele não queira revelar, sim, provavelmente, sim, não sim. é? Gosta, Um gosta, bocadinho mais invasiva. gosta de se superiorizar Não na sei se a conversa. palavra superiorizar seria. Superiorizar no sentido de não te deixar, não ser uma troca Talvez de voz. monopolizar a conversa, estás a ver? Ou Sim, sim, seja, sim. tomar ele as rédeas da conversa e fazer ele as Sim, perguntas e fazer quase que uma cena invertida, uma entrevista invertida, na qual, se bem que o segundo nunca sim, foi sim, sim, sim. suposto ser uma entrevista, é suposto mesmo ser uma conversa, Sim. e eu próprio já subi várias vezes isso, avançava para os podcasts, para os episódios com convidados sem qualquer tipo de preparação prévia. O que, na maior parte das vezes, denegria e prejudicava o resultado final do episódio, algumas vezes resultava a favor do mesmo. E temos que viver com isso, é o que é. E por acaso no episódio do Salvador Martinha acho que até resultou bastante bem o facto de não ter ido minimamente preparado para aquilo. Provavelmente o que poderá ter acontecido é o Salvador Martinha é uma pessoa muito bondosa e ao ver-me completamente despido e desprotegido de planos B para sustentar a conversa, quis ele mesmo não deixar que ela caísse, que é um instinto que as pessoas muitas das vezes, as pessoas da rádio tendem a desenvolver. O Alvin também fez-me Mas isso pode, um certo medo do silêncio. mas isso pode chegar Uh, também a teu desfavor, até a desfavor da conversa. Por vezes, para a conversa chegar a um determinado território, tem de haver um silêncio. O silêncio é quase como a zona de vulnerabilidade. Se tu sim, continuas sim, sempre a sim. falar, sempre a falar, sempre a falar, Sim, parece que não chegas mas quem ao cerne da percebe, questão. quem está há muito tempo na rádio e quem se calhar já vem de uma escola de uma velha guarda em que lhes foi incutido esse temor do silêncio, a rádio, como não tem imagem, ela não pode mesmo dar só luxo de perder de ficar ali 10 segundos em que nada acontece, estás a ver? A menos que seja um podcast ou uma coisa assim que tenha um grau de fidelização gigante e que se perceba que tenha existido uma pausa propositada de 10 segundos e que faça sentido para o decorrer da conversa, mas em rádio não existe esse luxo e provavelmente é óbvio, sei lá, malta mais da rádio, nomeadamente agora estou-me a lembrar do Alvin, vão ter sempre que puxar desses galões, ou melhor, não vão ter sempre que puxar desses galões, mas é uma coisa que lhes está tão inata que Sim, provavelmente eles nem já. conseguem fazer as coisas de outra forma. E eu já tive conversas com o Alvin que nem estavam a ser gravadas e ele conduz as conversas da mesma forma como se estivesse na rádio, precisamente esta aversão ao silêncio. Mas isso aí, eu acho que na arte, e às vezes até na comédia, não sei se partilhas da mesma opinião,
Eu acho que é claro que isto depois já há várias escolas, mas eu acho que o humorista mesmo bom é aquele que domina o silêncio. É aquele que, se for um comediante de palco, é aquele que tu percebes que está confiante no silêncio. Aqui o amador, ou aquele que não está à vontade com o silêncio, é aquele que apressa, tenta sair o mais rapidamente do silêncio. E Yeah. normalmente, qual é o resultado? É dizes palavras a mais, nota-se o teu nervosismo, mas isso depois são escolas diferentes. E até porque estamos a viver um mundo completamente diferente do que era há 10 ou 20 anos. Hoje o medo do silêncio acho que é uma coisa mais ou menos geral. Não é tanto só pelo facto de estares ou não na rádio, ou estás mais ou menos ciente dos tempos, por exemplo, da internet. O pessoal cada vez tem menos atenção. Está tudo muito a caminhar para aquela lógica do TikTok. Tem que haver o estímulos. Se não houver o estímulos, o pessoal, ok, não acontece nada. Mas isso sempre foi um processo muito gradual, tenho ideia. Foi gradual, mas eu acho que deves ter esta noção, se calhar, mais aguda do que eu, porque tens uma irmã mais nova. Eu também tenho mais novo, mas não é tão novo como a tua. Mas se eu recuar, por Sim, exemplo. mas ainda tenho confiança com ela. Mas tu Eu às já não vezes falo pões-te assim, já não falas, mas pões-te assim não. uma espécie de biólogo do National Geographic. Pões-te assim ao longe, como se estivesse a observar um animal, e não há certos comportamentos que tu pensas, eu já não faço parte daquele mundo. A forma de ver as coisas é completamente diferente da minha. Há E muito eu, tempo que eu me senti desligado. Mas repara, isso é verdade para a minha irmã e temos um declive de 12 anos de existência. Mas eu recordo-me perfeitamente quando andava na escola secundária, eu já sentia esse afastamento para com os meus pares. Ou seja, as pessoas tinham a minha idade e eu já sentia que não estava naquele mundo, ou que era velho demais para aquela gente. Estás a perceber? é uma Tipo, espécie, não sei se é. e eles eram mais velhos do que eu já me sentia velho demais para lidar muitas vezes com aquela gente, era malta, ou velho demais, ou eu é que era velho demais, estás a ver? Eu não sei se é esta a palavra que estás à procura que define isto tudo. Eras uma espécie de forasteiro ou estrangeiro, independentemente do tempo que tu passes com um determinado círculo de pessoas, sentes-te sempre um estrangeiro. Não é com todas as pessoas, Sim, mas sim, por sim, acaso sim. aconteceu com aquele grupo de malta, que era uma geração igual à minha, e não era suposto isso de existir. Ou seja, normalmente tu estás na escola, na C mais S e na secundária, e é suposto nós estamos a viver os mesmos tempos, temos mais ou menos os mesmos gostos, as mesmas referências, gostamos dos mesmos artistas, e não era isso que se verificava na altura. A malta que era da minha turma tinha todo um tipo de estilo de vida que eu não ambicionava, tinha uns gostos, vivia a vida de uma forma que ainda tinha o mínimo interesse. Era o único a sentir-me dessa forma. Isto não me magoava de forma alguma, era mais, olhava para isto mais de uma, curioso. Não era propriamente, não contribuiu para me ferir ou uma coisa assim do género, mas isolava-me um bocadinho. Mas isolava-me não porque eles não me quisessem acolher, eu é que não queria estar a perder o meu tempo, a gastar o meu tempo com coisas e com divertimentos que não considerava ser assim tão divertidos, e com afazeres e com passatempos que não considerava que me enriqueciam. É o que é. Nunca sentiste. E aqui é quase como se estivesses a descrever os antípodas do que é ser comediante. O comediante é aquele que, de uma forma ou de outra, procura aprovação. Tu, nessa altura, se calhar, nem sequer tinhas consciência disso. A procura de aprovação. Ou se calhar não eram as pessoas que tu querias que te dessem essa aprovação. Se É calhar isso, é foi. isso, é isso. Eu sofro muito dessa cena de aprovação. Lá está, como qualquer outro artista. E agora é óbvio que eu estou a fazer uma generalização muito perigosa. E se alguém ouvir isto, algum artista, não, mas eu não sou assim. Mas Sim, eu há acho que artistas, é um espectro. mas a maior parte daquilo que conduz os artistas a este mundo é precisamente esse. Nós gostamos de ser apaparicados, gostamos que as pessoas valorizam o nosso produto artístico, e existe sempre essa busca de aprovação. Só que eu sempre tive um bocadinho esse preconceito ou seja, não quero que toda a gente goste da minha arte, porque se aquelas pessoas que eu reprovo de tal forma gostam daquilo que eu faço, então se calhar sou eu que não estou a fazer aquilo que eu não posso ser o público para aquela gente. Ou seja, também existe muito esta questão de uma seletividade de aprovação. Tu não queres ser aprovado por toda a gente indiscriminada. Por um lado queres, subconscientemente vais sempre querer ser o mais unânime possível, não é? Mas quando uma pessoa se põe a esmiuçar as coisas, tu dás sempre muito mais valor a elogios vindo de uma determinada pessoa do que de outra, ou preferes que seja um determinado núcleo a acompanhar-te e a valorizar aquilo que tu fazes do que outro, porque são pessoas que em princípio tiveram um processo parecido com o teu e que têm uma capacidade superior para julgar e para avaliar a tua posição, enquanto que outras que estão muito mais afastadas vão julgar-te se calhar com um maior desprimor ou com uma frieza um bocadinho e com um afastamento um bocadinho maior. E às vezes, ainda que seja tudo isso que tu disseste, às vezes é uma questão de uma compreensão mais profunda daquilo que tu estás a fazer.
grande parte das pessoas que veem um comediante, seja ele de palco, seja o que for, vão ficar-se pelo gosto ou não gosto, mas quando há um grupo de pessoas, normalmente é um grupo reduzido, que percebe as tuas segundas, terceiras intenções, seja num objeto de palco, seja num livro, ficas, epá, este gajo perdeu tempo, Sim, é epá, muito mais gratificante. de uma forma ou de outra, este gajo gosta mais de ti do que dos outros, e tu Claro, preferes este gajo, não é? Este gajo ou esta gaja. sim. Em relação a isso, eu acho que está a perder este segundo grupo. Eu acho que ficamos mais por este tipo de validação ou de aplausos. Isto tanto é válido no lado dos aplausos como no lado do hate. Tão depressa, tu gostas de uma pessoa como detestas, mas se perguntares a essa pessoa que adora ou detesta, não te consegue dar grande fundamento. Para sumariar numa pergunta assim mais pequenina, qual é a tua relação com o hate? Ou melhor, qual foi a tua evolução a respeito disso? Como é que lidavas? Como é que lidas hoje? Lidas melhor? Lidas pior? Que tipo de coisas é que ainda te consegue ferir? Se é que há alguma coisa que consegue ferir ainda. Claro que consegue, e acho que a gente pode, qualquer artista pode montar aqui uma grande fachada a dizer, não, pá, eu já estou numa. É óbvio que tudo tem a ver com fases, e às vezes a nossa mente funciona de formas meio obscuras ou que não são assim tão óbvias, e às vezes estamos mais frágeis, e outras vezes estamos mais fortalecidos mentalmente, e essa sensibilidade que podemos ou não ter vai definir de que forma é que nós encaixamos um impropério, uma ofensa, ou seja o que for, uma crítica construtiva. E quando as coisas estão a correr bem, é muito mais fácil desvalorizar as coisas negativas, porque por outro lado sabemos que estamos a agradar a uma esmagadora maioria, e aquela foi só uma pessoa que mijou fora do penico. Mas quando as coisas não estão a correr tão bem, quando estamos com números de visualizações inferiores, quando os Instagrams desta vida nos mostram todas as semanas que estamos a perder seguidores atrás de seguidores, porque não estamos a obedecer aos algoritmos que eles definiram para nós, e a nossa mente começa ou seja, que estamos a trabalhar menos agora por causa da pandemia, não sei o quê, e começamos a desenvolver níveis de insegurança muito maiores, e depois podemos estar a atravessar um dia que não é assim tão positivo, ou um dia mais estranho. A frase poderia ser a mesma, o comentário poderia ser o mesmo, mas em 2 dias diferentes toca-nos de maneiras distintas. E portanto lá está, como é que eu lido? Depende do dia. Depende do dia, depende do teor do comentário. Às vezes lá está, no seguimento daquilo que tinha dito, quando existe a oportunidade de nós sabermos mais sobre a pessoa que nos fez esse comentário, nós conseguimos ou não ter mais paz interior em relação a esse comentário. Se for um comentário onde tu consigas identificar o perfil da pessoa e ver que efetivamente aquela pessoa assume um tipo de perfil que a ti não te interessa ou que tu não te revês minimamente nessa pessoa, epá, yeah, tu até agradeces, ou seja, elogios de certas pessoas, ou ofensas de certas pessoas, ou quase que são elogios, né? De repente, se existisse um grande fascista, ou se existisse um gajo assim, um grande sexista ou assim, a dizer como é trabalho na presta, isso para mim quase que é um elogio, significa que estou a fazer as coisas bem porque estou a irritar as pessoas certas, porque estou a tocar onde devo tocar. Por outro lado, se for uma pessoa que a princípio não tinha, ou seja, que pertenceria na boa ao nosso público, ou uma pessoa que já acompanhava ou que acompanhou durante anos e que de repente nós desiludimos essa pessoa ou assim, custa muito mais a digerir, custa mais a digerir. Mas pronto, faz parte do processo, as pessoas também têm, tal como nós, têm a liberdade e a capacidade de mudar de opiniões, de desenvolver os seus gostos pessoais. É legítimo que uma pessoa que gostava de mim há 5 anos atrás, hoje em dia possa não gostar. Também é legítimo que uma pessoa que há 5 anos atrás não gostava de mim, entretanto descobriu e passou a gostar do meu trabalho. Ou seja, nós próprios, quando olhamos para o nosso núcleo de gostos, e para os youtubers que acompanhávamos, para os livros que andávamos a ler, para essas coisas todas, para as séries que andávamos a consumir, nós vamos perceber que existe uma grande diferença entre aquilo que fazíamos há 5 anos atrás. Nós próprios vamos evoluindo, e os estímulos que vamos criando para a nossa vida têm que acompanhar essa evolução. Se eu deixei de representar um estímulo para alguém, pois é chato, mas faz parte do processo de evolução dessa pessoa, eu tenho que compreender-te, porque também percebo que na minha vida isso também aconteceu. Ou seja, as coisas quando são racionalizadas e quando são verbalizadas, ajuda-nos a tomar paz com isto, a resolver-nos internamente com esse hate, por assim dizer, com que lidam connosco. Eu dou-te completamente razão, mas há aqui dois fatores, até havia mais. Parece-me que hoje, sem sombra de dúvidas, em geral está tudo muito mais irritado. Está tudo mais extremado, está... E o humor, normalmente, seja ele mais brando ou mais agressivo, ele está sempre ali a tocar em convenções e presta-se mais a levar na cabeça. E uma coisa curiosa, eu acho que foi contigo. Eu lembro-me uma vez, não sei se calhar não te lembras,
e posso estar a errar, acho que uma vez fizeste uma espécie de crónica no teu Facebook. Epá, não sei se gozaste com as fatias de pão, o pão que estava demasiado esburacado, e às tantas apareceu lá alguém a sentir-se ofendido. Epá, não sei se foi contigo. Mas isto para dizer o quê? Hoje, os motivos de ofensa são tão... Tu não consegues dominar. Antes sabias mais ou menos o grupo de coisas que podiam ofender. Temas mais ditos do humor negro. Mas hoje em dia, tudo é suscetível de ofender alguém. Sim, tem os buracos do pão. E eu acho que foi contigo, não sei se te lembras ou não. Não me Não sei se, recordo, honestamente. É não possível que sei- tenha sido eu, mas a minha memória é muito precária. Posso ter sido eu, mas não me recordo. lembro-me de, naquela altura, ter pensado: e caraças, como é que isto provavelmente foi há mais de 5 ou 6 anos. Lá para cá as coisas complicaram-se. Mas dando aqui uma guinada na conversa, há pouco estava a falar do Salvador Martinha, como gostei, acho que foi um podcast muito fixe, mas do outro lado, por outro motivo, gostei muito do podcast do Jorge Cruz, que eu senti uma coisa que eu gosto de sentir em todas as coisas, seja podcast, seja num livro, seja num objeto qualquer, num objeto de arte qualquer. Eu senti realmente a tua paixão naquela conversa. É das coisas que eu mais gosto, é quando, seja em que formato for, uma conversa, um livro, quando me conseguem transmitir paixão. E eu posso não estar diretamente ligado com o objeto de paixão. Eu, por acaso, já conhecia o músico em questão, mas não tinha aquela relação tão intensa como tu tinhas. E eu senti-me quase que obrigado a ter que gostar mais deles por causa daquilo. Não estou a ver bem. Se este gajo gosta tanto disto, eu sei que tu és um fã mais fã, para utilizar a tua expressão em relação a eles, e a ele em especial. Tu também fizeste um vídeo com ele, não foi? Se a memória não me falha. Sim. Foi antes, na altura de lançamento do novo, neste caso o último CD que eles lançaram. Fiquei mesmo... Nota-se ali qualquer coisa. E isso é difícil de captar. Sim. É provavelmente a coisa mais difícil de captar é quando se sente É, paixão. é porque não pode ser fingida, diria eu. Quer dizer, até pode ser fingida, mas eu não tenho essa capacidade. Eu tenho uma característica que pode ser vista como um defeito ou como uma qualidade, porque ela assume esses dois contornos em circunstâncias distintas. Eu não consigo, eu muitas vezes tento até fazê-lo, mas eu não consigo disfarçar o que estou a sentir. A minha cara é um espelho da minha alma. Se eu estiver a fazer um frete, tenho cara de cu. Se eu estiver muito feliz, estou super feliz. E isto às vezes é desagradável, porque às vezes as convenções sociais obrigam-nos a ter que fingir. Quando nós não estamos a passar um bom bocado, nós temos que, por várias circunstâncias, fingir que estamos a passar um bom bocado. Mas ainda tenho uma grande incapacidade em fazer isso. Eu não... Pá, não consigo fingir estar a sentir-me de uma forma e fingir que estou a sentir-me de outra, e muitas vezes posso até magoar alguém, mas pronto, eu reconheço que é uma das minhas maiores falhas, é uma das minhas características. As pessoas até gostam muito de dizer, não é, gosto é de uma pessoa que seja frontal e transparente, mas isso não é bem assim. Às vezes a frontalidade bate-lhes à porta e elas preferiam que a pessoa estivesse calada. Para o bem e para o mal, eu tenho esta característica e não consigo disfarçar. E quando estava com o Jorge Cruz, eu não consegui disfarçar o quão feliz eu estava de estar ali à frente dele e de estar a ouvi-lo falar. Tal não é a admiração que eu tenho por ele. E provavelmente, até sou capaz de arriscar, eu no podcast não senti por mais nenhum convidado aquilo que senti pelo Jorge Cruz. Isto é um bromance assumido, Não, isso... autêntico do caraças. Eu, Mas se calhar outros, talvez, imagina, o Rui se eu Xará. tivesse... O Rui Xará também. Eu noto, não é da mesma, Não é mas, igual, não é igual. mas anda ali quase no mesmo espectro. É uma espécie de admiração, é uma espécie de relação de... Mas que o Rui já tem uma confiança maior, tem Sim, uma sim, sim. amizade mais longínqua, e eu provavelmente só sentiria algo parecido com aquilo que senti quando estava a falar com o Jorge Cruz, se fosse, imagina, se estivesse a falar com o Bruno Nogueira ou se estivesse a falar com o Ricardo. No ramo musical em Portugal, no espectro musical, eu assim de repente não me consigo lembrar de alguém que eu admiro mais que o Jorge Cruz. Aquela conversa para ti foi uma espécie de concretização de um sonho, não é? Epá, sim, foi uma coisa assim, foi super bizarro. Já Porque tinhas conversado com ele antes? já tinha conversado com ele antes. Pronto, é isto. Eu não sei bem o que é que é dizer, mas foi daquelas coisas que há quem me considere. Eu sou uma celebridade, não sou uma celebridade, mas sou o que sou. Mas pronto, as pessoas se calhar têm uma vida mais pública, às vezes parece que lhes é retirado um bocadinho esta circunstância de poderem também gostar de outros artistas, né? Ou seja, tenho que me conter um pouco mais porque, ou seja, quase que fingir uma certa confiança do tipo, não, o Jorge Cruz, eu sou comediante que já fiz isto e já fiz aquilo, o Jorge Cruz é que tem que se sentir entusiasmado por estar a falar comigo.
há muitos comediantes que ainda usam muito esse fake it till you E, make it. e não achas que isso é um bocado inquinar esta merda toda? Porque voltando atrás na tua conversa, de alguma forma todos esperam a mesma coisa. A aprovação dos pares, e depois os pares podem variar. Eu posso querer, por exemplo, a aprovação de uma espécie de escritor que também é humorista, ou do Ricardo Pereira. Tu, por exemplo, não quer dizer que seja isto. O Salvador Martinha. E às tantas, por vezes pode dar-se o caso da pessoa até gostar do teu trabalho, mas não diz porque está sempre, será que devo dizer? Será que não devo dizer? Porque Uhum. cria-se aqui não queria utilizar a expressão, mas é um baile de máscaras, porque por trás da máscara toda a gente gostava de dizer que gosta, mas tem medo que o outro, Sim. este é o pior caso, Há é os tipo, dois lados da moeda. Há as pessoas que se contêm e que não dizem para não estar. Agora vou estar aqui a incomodar o Bruno Nogueira e a dizer que gosto bem dele. Quem é eu que não acho, gosta do Bruno Nogueira? Estás a ver? E por eu outro acho que lado, o também pior existem as medo, pessoas que lambem cus. Também tens os dois espectros da moeda. Tens a mas malta que eu acho às que é vezes um até medo. nem gosta assim tanto, mas que faz questão de mencionar que gosta só para ver se consegue te retirar daí Sim, qualquer sim, 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 coisa. sim. Nos últimos 2 anos tem crescido, então no Twitter tem sido uma coisa. Antes havia uma espécie de sofisticação no lambe-cu. Hoje já não há sofisticação, é a descarada. Mas indo um bocado atrás, não será que este medo tem que ver com o facto, imaginando, por exemplo, que tu querias aprovação, quem é da comédia há de querer, do Bruno Nogueira, não será o medo de, por exemplo, tu dizeres gosto de ti, Bruno Nogueira, e ele de repente olha para ti, epá, mas o teu trabalho é uma merda. Não é este medo de obter uma resposta negativa que por vezes nos afasta de dizer que gostamos de outra pessoa? Provavelmente sim. É óbvio que eu tenho a certeza absoluta que o Bruno não ia ser assim delicado ao ponto. Tu és uma merda. Estou já a pôr o Agora, cenário pior. mas se ele for como eu, a linguagem corporal dele iria efetivamente revelar aquilo que ele sentiria por mim. Se ele por acaso estendesse o tapete e dissesse Bruno, epá, admiro-te imenso e acho que és um dos maiores, e não estaria a faltar à verdade, de facto, é isso que é sinto e é isso que é acho, mas em função disso, ou ele agradecia e segue vida, e se calhar é isso que eu prefiro, porque se eu vou estar à espera que ele me dê um parecer sobre aquilo que ele acha do meu trabalho, epá, temos semanas muito complicadas para a minha autoestima, e pode ser também uma estratégia de proteção e do próprio, da própria alma, né? Não sei. Sim, sim, sim. Portanto, sim, acho que tens razão. E falando de amores, já falei do nome dele, mas eu acho que está mais ou menos à vista. Tens uma ligação, como já falaste com o Rui Xará. Antes de ir para aqui, estive a ler na diagonal o TikTok e li a tua nota introdutória e li o prefácio. E aquilo basicamente é uma troca de cartas de amor entre o Dário e o Rui Xará. E é muito bonito, quase contrasta com aquilo que a gente está a dizer. Tu, por exemplo, não tens medo de dizer que gostas do Rui Xará e o Rui Xará não tem medo de dizer que gosta de ti. E dito de uma forma não gratuita. Tu empenhaste. Acho que o Rui Xará é muito mais generoso nesse espectro. Ele faz muito mais questão de mencionar que gosta de mim do que o contrário. Eu sou uma pessoa muito mais poupada nos elogios. Não significa que não sinta as coisas, mas eu diria que o Xará quase que banaliza o elogio. Estás a ver? E quando a gente banaliza, a moeda Ok. perde valor, né? Eu, Quando, eu percebo o que estás a se tu dizer. Eu percebo o imprimes, que estás a dizer. se tu imprimes mais notas, o euro perde valor. Portanto, também tem que existir aqui uma economia a economia do elogio tem que, para ter algum valor, não pode ser totalmente descapitalizado e banalizado. Então podemos falar de um Um, exemplo do género. O Ricardo Aruz Pereira, ele é conhecido por elogiar todos os humoristas. não é conhecido, ele fez um Sim, artigo que sim, elogiou e agora quer dizer, fez uma cena uma vez e é não, conhecido por fazer essa. mas já fez várias vezes. Sempre que lhe pergunto, não faz aquela lista enorme. Sim. Não será ele um exemplo disso também? Eu reconheço muito aquilo que tu dizes, não no campo da comédia, mas às vezes, cotidianamente, aquela pessoa que elogia muito, às tantas é apenas um mecanismo de defesa. E tu percebes, epá, tu estás a elogiar aquilo, é quase indiscriminadamente. Voltamos à mesma conversa, o elogio perde o peso. Tu queres Sim, um elogio que tenha peso, não é? sim. É, Sim, sim, tu- sim. Voltamos novamente àquela premissa do início, que é tu tentas selecionar ao máximo as pessoas que vão gostar de ti. Tentas fazer essa filtragem, ainda que tu queiras ser unânime e consensual e que toda a gente goste de ti, ainda que tu desejes isso mais que tudo na vida, e de facto, uma das maiores angústias para os artistas todos, de todas as áreas, é o facto de nunca conseguirem agradar a gregos e a troianos. Vai sempre haver alguém que não goste. Quanto mais depressa nós nos resolvermos em relação a isso, mais depressa avançamos com as coisas todas. Mas de facto também existe essa outra situação que é tu queres que tu queres que toda a gente goste de ti, mas queres ser valorizado ou queres que te adore
porque existem várias gradações de gostar, né? Tu podes, eu gosto do Kim Barreiros, mas gosto do Kim Barreiros, mas tipo, não adoro o Kim, não vou daqui para Fátima ver um concerto dele, tipo, estás a ver? Se ele estiver a atuar ali na junta de freguesia e for à borla, se calhar vou lá comer uma bifana e ouço 3 canções. Ou seja, mas existem pessoas que efetivamente fazem cartazes Kim Barreiros, dá umas tuas cuecas, existem graus de gostar de alguém. E as pessoas que tu queres que gostem de ti no maior dos graus têm que cumprir uns requisitos, têm que ter. Isto vai acontecer sempre, elas vão sempre reconhecer em ti alguma coisa delas. Portanto, as pessoas que gostam de mim a um nível, se calhar um bocadinho mais próximo, de certeza que têm percursos que se assimilam ao meu em uma ou outra parte, ou opiniões parecidas com as minhas, mas sim, mas de facto, se de repente eu começasse a ser um comediante muito popular entre as pessoas que consomem reality shows e entre as pessoas que sabe-se lá mais o que é, poderia não ser um bom sinal, não é? Sim, é sempre aquele jogo. Porque aquilo que eu dou, aquilo que eu, o produto que eu faço, implica uma dedicação. É como o novo programa do Bruno. Tu tens que investir tempo para acompanhares aquilo. Não é fast television, fast food televisiva, em que tu te sentas no sofá e tu começas a ver pessoas a dizer bacuradas e passaste ali um bom bocado. Envolve provavelmente mais. Envolve Mas capacidades interpretativas, envolve paciência, envolve escutares. não vi ainda o programa do Bruno, vou optar por ver tudo depois de seguida. O programa do Bruno, nesse aspecto, parece que, e como é tudo que ele faz é em contramão, vai em contramão. Nós vivemos numa época em que, seja a Netflix, seja do que for, um programa vá mais erudito ou mais comercial, o compromisso que nós temos em relação a essa coisa é cada vez menor. Dá para passar 15 segundos para a frente ou 10. Isso, há uns anos, 10 ou 20 anos, seria impensável. Tu Uhum. estás a ver no cinema ou em casa e passares 10 ou 20. É uma coisa, se nós pararmos um bocado para pensar, somos um bocadinho já maluquinhos. E já fazemos Uhum. certas coisas sem pensar. É porque num filme pode ser o suficiente para perderes. Pode haver ali naqueles 15 segundos, o gajo afinal não estava vá. Na vida dita real, afinal era um sonho. Passas aquilo para a frente, não percebes, o resto já não percebe nada do filme. E isto aqui acho que se Sentes que aplica. o problema é quando essa merda começar a usar-se na stand-up também. Quando a malta não consegue passar aqueles beats que se calhar podem ter tantas piadas por minuto, começam as caras Mas, delas a mas, brilhar mas, nos mas, telemóveis. mas isso aí, ok, ao vivo é capaz de não acontecer. Mas para quem vê stand-up, por exemplo, na Netflix, ouço muitos relatos de pessoas que veem um bocado, passam à frente e assim, epá, tu estás a destruir essa merda toda. Tu conheces pessoas Sim, que saltam um bocado depois, então, mas aí o e problema é teu, estás a ver? A vantagem de não ter amigos é precisamente, nunca, se não fosses tu, eu não saberia da existência dessas abéculas. queres te entristecer um bocadinho mais. Vais-me Eu dizer quem é? não vou dizer, vou deixar por Bom. alto. É assim, há pessoas próximas de mim que fazem isso, mas também há comediantes que tu has de conhecer que também fazem isso. Que já disseram em podcasts. Estamos a caminhar para um sítio bem estranho. Tu fazes stand-up. Aquilo que tu mais queres é ter um espetáculo dinâmico o suficiente para ir parar eventualmente a uma Netflix. E tu, quando estás a ser o consumidor, vais fazer. Não estás a ir. Lá está, são coisas que eu não consigo assimilar. Também não é de agora. Eu não fico surpreendido com a quantidade de coisas que eu não consigo assimilar. É aqui nestes pequenos detalhes que eu vejo que, tanto eu como tu, acho que somos partidários da mesma opinião, que já penso de outra forma. Essas pessoas, o que suscita nessas pessoas é que, mais uma vez, não conseguem lidar com o silêncio ou com o momento mais morto. Epá, o gajo está quase calado ou parece que está a andar de um lado para o outro no palco, vamos passar. E às tantas o gajo diz uma piada. Epá, deixa o homem, está calado um bocado. Sim, Não conseguimos lidar sim. com isso. Pode acontecer ao vivo, não sei se isso acontece muito, mas assim em bares acho que acontecia. Pessoal ao telemóvel, não é? Só o telemóvel, conversas paralelas. Dá vontade de mandar um tripé à cabeça de alguém, não é? Sim, 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 sim. Mas eu acho que isso é uma coisa crescente, porque nós vemos ao nosso redor. E é por isso que há pouco pequena tua irmã. Eu não tendo assim uma pessoa assim tão nova, mas tenho, por exemplo, uma prima. Como é que eu ia dizer? Não é a agilidade, mas esta lógica de zapping, dela passar de uma coisa para outra rapidamente, para mim é assustador. Eu tirei umas quantas fotografias e ela estava a passar, e depois de repente fiz uma pergunta em relação a uma fotografia, e ela não conseguia dizer nada acerca da fotografia. Claro. Há esta lógica de tens de passar sempre para a próxima coisa, sempre para a próxima coisa, e não ficas a nada. Se reparares, nós estamos ali, ou a malta que faz, que tem essa forma de lazer, está ali horas e horas, e depois passou o tempo, de facto, mas não reteve absolutamente nada daquilo que consumiu. Estão a entreter-se
lá está, estão a entreter, estão simplesmente a passar o tempo. E não é que isso, atenção, às vezes esse tipo de consumos mais evasivos e que não requeram tanto da nossa predisposição às vezes eu também gosto de ver merdas que não me apetece pensar, não é? Também gosto, Todos também nós, gosto. todos nós temos esses guilty pleasures, mas fazer disto uma rotina, um cotidiano, já no nosso tempo, o attention span, a capacidade que cada um de nós era capaz de ter de atenção dentro de uma aula já era cada vez mais diminuto, e parece-me que desde lá até agora isso só se foi reduzindo com o aumento de estímulos que existe, e estímulos cada vez mais visuais, mais dinâmicos, mais iluminados, mais luminosos. E lá está, isto preocupa-me porque a forma mais básica de comunicação preocupa-me, quer dizer, já está a acontecer. A principal consequência de tudo isto, de todo este processo das pessoas perderem capacidades interpretativas, é precisamente aquilo que estamos a viver hoje, em que as pessoas veem as notícias nas redes sociais, leem apenas o título da notícia, que muitas vezes é fabricada de forma a gerar mais cliques e que é, às vezes, engana em relação àquilo que a notícia, ou ao desfecho da notícia, mas que está construído de uma certa forma para nos dar as conclusões rápidas. As manchetes chegam para muitas pessoas, as pessoas muitas vezes leem posts, mas não têm a capacidade de interpretar aquilo que os posts dizem e comentam como se tivessem lido uma coisa completamente diferente, ou seja, as pessoas têm uma capacidade interpretativa cada vez mais fraca, têm essa ideia, e estou a generalizar, e não significa que não existam pessoas novas hoje em dia que não são exímias interpretadoras de texto, mas... Na generalidade dos casos tens completa razão, e até é um caso, salvo erro, foi o Saramago. Há um programa, não sei se ainda está no ar, que chamava do Roda Viva no Brasil. Ele foi lá 3 vezes, mas numa das vezes ele falou exatamente no caso do Brasil, porque na altura era provavelmente o país que tinha assim uma ligação mais duvidosa com os livros, provavelmente, se quisermos ser taxativos, era o país com o pior poder de interpretação. Vá, se pudermos, grosso modo, é isso. Ele naquela altura já dizia, será um dos problemas dos próximos tempos. E acertou, foi profeta nesse sentido. Ele estava a referir-se ao Brasil porque é um país que lê pouco, até parece que isto se vem da língua, nós lemos pouco e os brasileiros ainda leem menos. Isto para dizer o quê? Porque há duas formas de estarmos no mundo. Há 2 regimes. Há o regime alto, ou o regime veloz, e o regime lento. As coisas que realmente interessam dão-se no regime lento. Tu, quando estás a fazer arte, e seja uma pintura, seja uma escultura, seja até, por exemplo, a pensar, normalmente estás no regime lento. Tu precisas de parar. E hoje a sociedade olha para o facto de estás parado quase com desdém. Tu tens de estar sempre a fazer algo. Aquela frase que todos nós conhecemos, não consigo estar parado sem fazer nada, que já está dentro de nós, não é? Já... Sempre me irritou muito essa frase, porque é precisamente aquilo que eu sou melhor a fazer e gostava que fosse muito mais valorizado, estar parado sem fazer nada, gostava que fosse muito mais valorizado, porque porque eu tornei muito bom nesta área, e nós quando somos muito bons numa determinada área, temos que arranjar forma de capitalizar isso, não é? É que sou mesmo muito bom a passar os dias sem fazer um corno. Sabes quem é que estragou isso? Deve ter sido os monges budistas. Eles puseram-se em pose de lótus, ali a fazer voto de silêncio quietinhos e não pediram dinheiro. Praticam desapego. E lixaram isto tudo. Isto aqui acho que é uma... Não consideraria, que eu não quero ser demasiado pessimista, mas é quase uma luta perdida. Olhando para as gerações mais novas, e não só... Não tenho dúvidas nenhumas. Não, aqui não é uma questão geracional. Não. O desafio futuro é saber se nós temos arcabouço para conseguirmos acompanhar o barco, ou se vamos ser mastigados e jogados fora e ficar completamente obsoletos nos próximos anos, porque não vamos conseguir acompanhar. Faço uma pergunta que acho que tenho feito em quase todos os episódios. Acho que é uma pergunta que tem acompanhado o homem desde há milénios e nós estamos sempre divididos entre um lado da resposta ou outro. Mas acho que a pandemia vem-nos resolver isto. Eu gostava de saber a tua opinião. Achas que estamos a ficar cada vez mais estúpidos ou não? Tendo em conta o panorama da pandemia. Eu acho que sim, mas não sei se tem a ver com a pandemia. Acho que a pandemia não está ligada com a estupidificação das massas, honestamente. Acho que uma coisa não está relacionada com a outra. A pandemia pode ter acelerado o processo, talvez, mas eu diria que mais acelerar as redes sociais ainda aceleraram mais o processo do que a pandemia, diria eu. Mas sim, mas eu diria que estamos a caminhar para uma estupidificação, porque já somos cada vez mais habitantes no planeta. Existem cada vez mais pessoas. E muitas delas a nascer em condições precárias, sem acesso a escolas, sem acesso a essas coisas todas. Isso é verdade que a ciência tem evoluído também muito,
Por outro lado, as grandes empresas e o grande poder e o grande capital, para ser bem sucedido, muitas vezes precisa que o público não seja assim tão ultrado para lhes conseguir passar o marketing que lhes permite enriquecer, não é? Porque uma pessoa, se estiver minimamente informada e capaz e desenvolvida, muitas vezes não cai nas armadilhas que os marketings vários lhes colocam dia a dia, não é? Não cedemos tanto a estes hábitos de consumo e, portanto, por razões económico-financeiras, por monopolização de poder e assim, eu diria que é apenas um processo gradual que as pessoas cada vez mais tenham menos ferramentas cognitivas. Portanto, sim, eu acho que as pessoas cada vez vão ficar mais parvas. Há cada vez mais pessoas mais inteligentes, mas isso tem a ver com também haver cada vez mais pessoas no planeta, ponto final. Mas Não achas que isso aí é um erro de leitura? É que nós estamos aqui, hoje, um dos problemas do mundo é nós confundirmos todas as coisas. É como se as hierarquias tivessem batido e tudo é igual a tudo. E um dos males do nosso mundo em relação a isto é que nós pomos em pé de igualdade os dados, a informação, o conhecimento, a sabedoria, e são coisas, ainda que entronquem uma nas outras, são coisas completamente diferentes. A informação é uma coisa, o conhecimento é outra, a sabedoria é outra. E às tantas nós, como é que eu ia dizer? se calhar estou errado, se calhar biologicamente estamos a ficar mais capazes, né? Do ponto de vista biológico, se calhar os nossos pais tiveram acesso a escolas melhores, ou seja... Eu vou reformular isto, usando esta mesma ideia, informação, conhecimento e sabedoria. Informação e dados tu consegues adquiri-los rapidamente, no modo veloz. Mas agora, para teres conhecimento e sabedoria, tu tens de perder tempo. E esta é a diferença essencial. Eu já dei este exemplo nestas conversas várias vezes, não me canso de dizer, porque é o exemplo capital. Por exemplo, Einstein era rapazinho para ficar uma tarde toda sentado a pensar numa coisa. Isto hoje, ele não era um exemplo raro. Havia muitas pessoas a fazer isso, com melhores ou menos resultados, em diferentes áreas. Mas esta coisa de nos sentarmos e pensar numa coisa, ir até ao fundo, e às vezes sermos vencidos por essa coisa, não me parece que seja... Sim, ou seja, se calhar não é tantas pessoas do ponto de vista biológico e cognitivo que estão menos capacitadas com o passar do tempo, é mais perderam o interesse em aprimorar as suas capacidades. Sim. Porque isso implica tempo e perder tempo e é uma atividade muitas vezes monótona, morosa, ou seja, o que se calhar podemos chegar à conclusão é que cada vez existem mais pessoas a dominar com mestria as suas obras, as suas artes, né? Vai existir se calhar menos mestria, né? Porque cada vez há menos pessoas a querer debruçar sobre uma determinada área e a querer levá-lo ao expoente máximo das suas capacidades. Sim. É possível que sim. Pá, mas por outro lado, os indicadores que tem, lá está, aquilo que muitas vezes acontece nas redes sociais, nem sempre é uma representatividade real da vida real, não é? Às vezes podemos estar a ser iludidos pelas pessoas que estão a frequentar precisamente essa determinada plataforma. Não é? Quantas vezes a gente já viu que no Twitter o mundo estava a acabar e tu sais à rua e um dia está lindo. Mas o Twitter é uma fauna à parte. Sim, mas quem diz o Twitter diz o Facebook, ou seja, independentemente da plataforma em questão, muitas vezes já vimos coisas estranhíssimas ou escandalosas estarem a acontecer e dá-nos uma impressão diferente do que é o mundo real e depois tu sais à rua e a maior parte das pessoas com quem tu contactas nem sequer sabe que aquilo estava a acontecer. Mas eu acho que está a acontecer um fenómeno que não acontecia há anos. Não sei se já te apercebeste. É que, talvez já há uns 5 anos ou mais, tu conseguias dividir bem o mundo real e o mundo virtual. Hoje há comportamentos do mundo virtual que passam rapidamente para o outro e vice-versa. É muito mais complicado de ver hoje em dia. Sim. Porque, seja um pensamento, seja uma ideia parva, das redes sociais rapidamente, e por vezes tu perdes-lhe o rastro. E quando sabes, já está disseminada. Não sei até que ponto isto é consequência destas ideias do pós-modernismo, da geração woke, ler tudo pela mesma bitola. Pá, não sei qual será a consequência a esse nível. Mas também não é por aí que a gente quer ir. Pois pá, a gente não tem pressa nenhuma para descobrir, mas a gente sabe que vai descobrir, portanto. Não quer ser péssimo. É daquelas lutas que já perdemos. Tantas outras que já perdemos. Já perdemos tudo, né? Já perdemos muitas outras lutas. Já nessa não é a primeira que perdemos. Falando em lutas perdidas, que pode não ser o caso, em relação à pandemia, o que é que... Aqui até posso fazer 2 perguntas. Estava a pensar numa, mas pensei noutra logo a seguir. O que é que te agarrou durante a pandemia? Que hobbies é que te mantiveram à tona? Ou hobbies que tu podias fazer antes da pandemia, ou coisas que pudeste ter descoberto entretanto? Na primeira pandemia na primeira quarentena ainda é a mesma pandemia. Sei lá, já não faço Fui informado que é a mesma, só que teve um intervalo de
Só que teve um intervalo. Está naquela fase, já nem... Sim. A gente também perdeu um bocadinho esse contacto real com o tempo, não? O tempo passou a ter um valor ligeiramente diferente. Sim. Já não sabemos bem em que ano é que estamos, em que mês. Sim. Na primeira quarentena foi muito à base de séries e filmes, não tanto filmes, mais séries. Mas isso que me entreteve. Na segunda quarentena, o que é que foi na segunda quarentena? É provável que também tenha sido mais ou menos a mesma coisa. Sei lá, uma pessoa faz, é isto, uma pessoa passa o dia a fazer montes e montes de coisas, mas depois não se lembra de absolutamente nada. Estou eu a ser vítima daquilo que há pouco estava a criticar. Como isto é poesia cósmica, não é? É justiça poética. Isto é poesia. Aquela chicotada que tu deste naquele vulto que estava à tua frente, o chicote voltou para trás. As pessoas fartam-se com, veem a merdas e não se lembram das merdas, não conseguem reter a informação. Até tu, o que é que fizeste na conta? Não me lembro o que é que fiz na quarentena. Mas fiz cenas. Isso estás a dizer é uma coisa. O podcast é um género que permite nós percebermos o fio de raciocínio das pessoas, e eu noto nos comediantes que fazem muito isso, e por vezes não é para fins humorísticos. Criticam uma coisa e pá, isto está mal, envolvidos 5 segundos estão a fazer exatamente aquilo que criticaram. Eu acho que é uma Mas merda. É possível nós sermos cúmplices de maus comportamentos. Sim. É possível, apesar de triste, né? Mas o que a gente nunca se deve esquecer é saber o que é que está certo e o que é que não está certo, e tentar sempre zelar para não sermos assim. É óbvio que se eu fizesse agora um pequeno exercício de introspeção e utilizasse outras ferramentas de memória, outros auxiliares de memória, iria conseguir dizer uma série de coisas que consumi, o que é que me entreteve durante a primeira e a segunda quarentena. Mas agora assim, de repente, meio que apanhado desprevenido, assim por lá alto, está, auxiliado ao facto da minha memória ser bastante precária, sei lá, vi o Gambit, Queen's Gambit. Ainda não vi. Sei lá, o que é que deixa-me. Vi bastantes solos de stand-up. Na segunda quarentena descobri uma série incrível a todos os níveis, que é Taskmaster, versão britânica. Não conheço. Não conheces? Fazes mal, devias começar a conhecer a partir de agora. Está completamente gratuita no YouTube. Já tocaste aí, isto é também uma merda muito do nosso tempo. Esta questão de impingir merda. Impingir merda. Epá, o meu tempo é limitado. No decorrer de uma conversa, seja com um conhecido ou com um amigo, vai chegar um ponto em que ele vai te dizer uma coisa que tu não viste, e tu vai-me fazer sentir mal de não ter visto. Tens quase vergonha quando são aqueles amigos. Mas é não sei como é que tu ali, como é que reages com isso. Depende muito da pessoa que me está a sugerir, como é que se chama? Da sinopse que a pessoa tem a capacidade de me fazer. Ou seja, vai depender sempre desses dois fatores, se eu me sinto mal ou não. Porque se a pessoa diz, tens que ver aquela série sobre assassinos, não sei o quê, e eu tipo, caguei, não quero saber. É muito variável. Vai depender sempre da pessoa que me diz isso, né? E da sinopse que ela tem a capacidade de me fazer ou não. Se ela me consegue vender a série ou não. Mas eu acho que vou conseguir vender Taskmaster. Então vende-me lá a série. Então vamos lá ver o seguinte. Para mim, isto foi... O Taskmaster é um produto televisivo que nasceu da mente de um comediante britânico, que é o Alex Horne, que foi ao Festival Fringe. Já deves ter ouvido falar desse festival. Houve um ano com um comediante amigo dele ganhou um prémio e ele não pôde ir por causa que havia um filho dele que tinha nascido, ou uma coisa assim qualquer familiar, e entretanto ele no ano a seguir criou uma lista de tarefas, ou enviou várias tarefas a vários comediantes, né? E no final do ano, no Festival Fringe do ano seguinte, eles iriam mostrar para o público os resultados e se essas tarefas que eles tinham cumprido ou não tinham tido sucesso. Quando finalmente aconteceu isso no Fringe, portanto, este programa de televisão nasceu no Fringe, foi um sucesso, acharam que aquilo merecia ser formato televisivo e hoje já vai na 11ª temporada, a 11ª está a decorrer neste momento, está a ser transmitida no Channel 4. E portanto, basicamente, o conceito é esse. O conceito do programa são 5 comediantes, ou pessoas que estão ligadas à comédia, lá está, pessoas que têm mais ou menos o mesmo raciocínio que nós, raciocínio rápido, desconstrução das frases, e essas 5 pessoas são dadas tarefas descabidas, como é óbvio, mas que estão feitas mesmo para serem difíceis de cumprir. E depois as pessoas individualmente vão cumprir essas tarefas, né? Toda a gente cumpre as mesmas tarefas, mas ninguém sabe os resultados uns dos outros. E depois no programa de estúdio, na parte do estúdio, essas tarefas são transmitidas para eles próprios verem, eles estão a ver os resultados uns dos outros e a ser julgados por um Taskmaster, neste caso, que é também um grande comediante britânico, que é o Greg Davies. E pronto, depois tem a pontos, e aquilo tem uma narrativa, porque são 5 comediantes, mas eles vão ganhando pontos para ver quem ganha no final, quem conseguiu executar as tarefas melhor. Agora, mas as tarefas são engraçadas, estão trabalhadas e estão feitas para serem engraçadas. Sei lá, pinta um cavalo
enquanto andas de cavalo. Por exemplo, e os resultados são hilariantes, né? Pintar o próprio cavalo que está montado ou um cavalo à Um ao lado? cavalo à parte que está ali. Eles têm um cavalo à parte que eles têm que utilizar como É porque eu referência. estava a imaginar ele montado no cavalo ao mesmo tempo que estava a pintar. Não, há um cavalo que está parado, só que tu estás a andar de cavalo, estás a andar à roda, porque não tens sempre o mesmo ângulo de visão para com o cavalo, né? E depois, além disso, tu estás a andar, Sim, de cavalo e a pintar com aguarelas, né? Estou a dizer isto como se fosse fácil, não é? Sim, epá, sei lá, come esta melancia, como o máximo desta melancia, tens 5 minutos, quem consumir mais melancia ganha. Aquilo é super engraçado e eu tenho a certeza absoluta que tu, sendo um gajo da comédia e gostas deste tipo de merdas, tu ias gostar de ver. Isso é que eu estou a sugerir, ou seja, não é uma coisa que é sugerir a qualquer pessoa, é na sugerir Taskmaster à minha irmã, porque eu sei que ela não ia gostar disso, porque ela tem o sentido do humor de um ralador de cenoura, portanto ela nem ia conseguir se calhar tirar o proveito que nós estamos a tirar. Pá, yeah. E entretanto aquilo já evoluiu, já tem jogos de tabuleiro do Taskmaster, tem um podcast, tem... Tenho de ver isso. Tens. E além disso, está super acessível no YouTube. Os episódios todos das temporadas praticamente todas. Então tenho de ver. O meu critério, por exemplo, em relação a isso, normalmente é quando muitas pessoas me recomendam a mesma coisa e penso, foda-se, lá tenho de ver essa merda. Yeah, agora, quantas pessoas é que já te recomendaram Taskmaster? Ninguém. Preciso mais um Dário. Preciso encontrar não, basta mais um, alguém. basta eu. Não, basta eu. Acredito, vai, para mim que vais bem. Este tem peso. Eu percebo que a tua opinião sabes da poda, não é? Sabes da poda, não ias... Se fosse um merceeiro, não me ias vender uma pera podre. Sabes o que é que estás a dizer? Eu desfruto mesmo com o programa. Eu gosto mesmo do programa. Por acaso estava aqui a pensar o que é que eu gostei assim nos últimos tempos. Assim de comédia, vi uma que nunca tinha visto e já tinha sido recomendada, Fleabag. Não sei se já viste. Já vi. Gostei muito. Gostei. Embora aquele quebrar a parede às vezes torna-se assim um bocado chato. Às vezes é demais. Às vezes é só gratuito. Eu percebo. Gratuito. Sim, mas calma. Não funcionaria da mesma forma sem essa quarta parede. Mas a atriz é fenomenal. Que escreveu também. E é daquelas coisas... Eu estava à espera que tivesse mais temporadas. Eu chego ao fim, depois vou ver. Então, temporada, isto acaba aqui. E eu foda-se. Sentiste-te órfão de um conteúdo ali. Olha, outra coisa que vi também na primeira quarentena foi Crazy Ex-Girlfriend. Provavelmente este não te aconselho, mas pronto, se alguém tiver a ver. Pensei que fosse daqueles conteúdos mais mastigáveis. Não. É uma série um bocado mais mastigável, mas como tu sabes, eu sou... És eclético. Fã e praticante, sou fã e praticante música humorística. Algumas das tuas referências vêm mesmo daí, não é? O Tim Minchin, não é? É daí. Precisamente. Tim Minchin, Flight of the Conchords, o próprio Jack Black com os Tenacious D e mais recentemente uma pessoa que já morreu com Covid-19, que foi o compositor das músicas que integram esta série, Crazy Ex-Girlfriend, que vale por isso, vale porque tem momentos musicais brilhantes. A série, apesar de ser muito mais light, tem e aborda temas pertinentes de forma muito interessante. Parece à primeira vista que a série está dirigida para mulheres e que é uma série muito feminina, mas não é bem assim e está fixe. E lá está, dentro da desconstrução daquilo que é uma série musical, que é uma coisa que não se faz, não é? Ou seja, normalmente o musical funciona ou no cinema ou no teatro, e esta é uma série que é musical e funcionou bastante bem. E fartou-se com ganhar prémios e o caraças e essas merdas, pronto. Assume que isto poderá não ir ao encontro daquilo que tu estás à espera de ver numa série. De qualquer das formas, deixa aqui isto em cima da mesa, caso um dia tu queiras por acaso não ver o trailer, vê o trailer. Por acaso não é o meu estilo de coisas, mas eu às vezes também gosto de ir ver uma coisa completamente diferente, porque às vezes aí vais buscar até raciocínios que depois podes trazer para ti. Agora não tem nada a ver, mas lembro-me de ver um documentário sobre uma bailarina de balé clássico. Suponho eu, pelo menos pela apresentação que eles fizeram, uma das mais reputadas, e já estava na fase decadente. Aquilo não tem nada a ver comigo. O que é que eu percebo de balé? Percebo nada? Não percebo nada, mas há qualquer coisa que ficou ali que não ficou noutras coisas que eu provavelmente tenho uma ligação maior. Olha, mais recentemente, não sei se viste na Netflix, aquele documentário, não vou lembrar do nome, mas é um gajo com um polvo, relata, que foi nomeado para o Oscar. Vi essa merda, vi. E gostei. Ok, esse aí era mais expectável porque eu gosto muito do mundo animal, gosto do polvo, sou fã do polvo. Alagareiro. Sim. Mas enquanto animal, eu acho que é um animal formidável, é daqueles... Não era expectável ele ser tão inteligente. A quantidade de habilidades
Se nós pusermos ao lado do polvo ou do outro animal, mas o polvo é um exemplo bom, o ser humano não é bom em nada. Não é o animal mais rápido, não é o animal que vê melhor, não é o mais corpulento. A única coisa que até então, que até ver, nos superioriza é o nosso miolo. Até ver. Até ver. Também conseguimos mejar muito longe. Epá, mas isso Também conseguimos. Temos provavelmente... montes de recordes do Guinness. Temos montes de recordes do Guinness a premiar as nossas valências, percebes? Eu vi o teu vídeo e isso aí é um nicho... Há coisas que eu não sabia, mas um mundo que é bem estranho. O pessoal já só faz recordes só por fazer. O que é que se pode fazer que ainda não foi feito? E isto é engraçado que também se vê às vezes, por exemplo, num sítio que não estás à espera. Eu já não sei quem é que disse isto. Epá, será aquele gajo do Cosmos? O Neil deGrasse Tyson? Ou foi outro gajo qualquer? A respeito da ciência, antes o teu objeto de estudo era uma coisa, respeitável. E hoje, se for preciso, o teu objeto de estudo é a unha do macaco, não sei aonde. O teu objeto de estudo é tão... E às tantas, o contributo real é muito pouco. E eu já me perdi, já não sei o que é que eu queria dizer. Não sei o que é que... Falei aqui no povo. Como é que estás de tempo? Só se quando isto acabar vou mejar, basicamente é isso. Ainda tens bexiga para mais 10 minutos ou não? Pá, podemos fazer aí uma rapidinha aí de 10 minutos, se calhar ainda aguento. 10 minutos. Também já não tenho grande coisa para falar. Até posso falar, por exemplo, do podcast. Enquanto experiência, o que é que achas que te ensinou a ti? E depois o podcast é uma coisa, não sei se sentes isto, é que põe a nu muitos dos nossos defeitos quando estamos a falar. Fica muito mais visível. O formato é mais longo e é mais fácil disfarçar num vídeo que é mais curto, até pelos cortes. Mas no podcast as coisas vêm à tona. Como é que lidas com os falhanços no podcast, se é que se pode chamar assim? Refugio-me no facto de ser pouco ouvido. Entretanto, o podcast já terminou. Já não lanças mais nenhum? Não, já terminou. Foram 121 bons episódios, a contar com o episódio 0, mas foram 120 bons episódios. E a minha relação com os ouvintes é de tal negligência que eu nem sequer fiz um podcast a dizer que era o último. Portanto, olha, a malta, entretanto, daqui, pois é isso, a malta há de descobrir. Quando a malta ficar tipo 1 ano ou 2 sem publicar, a malta, entretanto, então era o último. Acabou ali. Terminou, foi um ciclo que se fechou. Entretanto, também estou a debruçar-me sobre outros projetos, todas as coisas têm um tempo. Mas enquanto o fiz, o que me levava a fazer o podcast era precisamente este braço de ferro entre a vontade de precisar de ser ouvido, mas não querer ser ouvido. Estes pensamentos opostos, até antagónicos, se eu falar aquilo que digo no podcast em voz alta, parece quase que não tem valor nenhum, mas não deixa de ser, aquilo que é fazer no podcast, não deixa de ser esse exercício. Há muitas pessoas, atenção, cada podcast é um podcast, e há podcasts que são muito bem preparados, por exemplo, o podcast do Pedro Teixeira da Mota é um podcast que ele não começa a gravar sem saber do que é que vai falar, tem uma estrutura, todos os episódios têm uma estrutura, tem uma espinha dorsal, e eu não. Os meus podcasts ganhavam ou perdiam precisamente em função daquilo que eu tivesse a sentir naquele dia e daquilo que eu conseguisse trazer para cima para o microfone, e lá está. Como não eram preparados, tinham essa capacidade de revelar muitas imperfeições minhas, mas eles também já eram desenvolvidos de uma forma para não serem ouvidos ou virais, ou seja, já o núcleo que consumia, ou que consome ainda, os episódios sempre foi muito restrito e muito reduzido, e isso dava-me um certo conforto, porque lá está, não é assim tão grave que as nossas falhas sejam expostas se forem expostas a um grupo mais restrito, diria eu. É isto, não sei mesmo o que é que te dizer. Não era por aí, mas sim, acho que tocaste nos pontos essenciais. É mais aquelas falhas quase naturais que, desde as voltas que deres, vais ter falhas e só são visíveis pelo facto de fazeres o podcast, e quanto mais longo for, estou a pensar em coisas básicas. Isto acontece porque aquilo é um exercício de pensamento em voz alta, que é uma coisa que ninguém no seu perfeito juízo faz. Normalmente, quando tu queres falar sobre um tema... É uma loucura. É uma loucura, exatamente, mas eu gostei muito dessa loucura. Mas normalmente uma pessoa que quer falar sobre um determinado tema, o mínimo que se exige a essa pessoa é que pense primeiro sobre o mesmo e que reflita e que tire conclusões e que já saiba ou já tenha conclusões tiradas antes de o abordar, não é? Porque lá está, perdeu previamente tempo a pensar nesse assunto. E aquilo que eu fazia ali era cada livro sem paraquedas, vamos lá, pode ser que abra, pode ser que logo se vê, quando chegar lá abaixo a gente logo vê. Era isso, era pensar em voz alta, às vezes chegava a conclusões, outras vezes era meio inconclusivo,
E era essa também um bocado a magia, permitir às pessoas que ouviam darem o seu contributo e acrescentarem. Às vezes algumas faziam muito bem, outras chegavam à mesma conclusão que eu, inconclusivo. Lá está, o podcast, por implicar um tipo de compromisso diferente de um vídeo, as pessoas têm que estar mesmo ali a mamar com aquela merda meia hora e às vezes com convidado 1 hora e tal, por ter esse tipo de compromisso também tem um tipo de público e um tipo de feedback muito mais aconchegante. E lá está, eram muito menos comentários, eram para aí 10 comentários por vídeo, às vezes nem tanto, ou por episódio, mas fazia valer a pena, mesmo apesar de serem poucos, pelo teor dos próprios comentários e daquilo que eles tentavam trazer para cima da mesa para discutir. Aquilo que disseste anteriormente é muito interessante, porque eu também sinto isso quando faço os podcasts sozinho. É que há sempre essas duas ideias de que queres ser ouvido, mas por um lado tens de esquecer que estás a ser ouvido, porque a partir do momento que sabes que vais eventualmente ser ouvido, há qualquer coisa que se retrai em ti. Pões-te fora, epá, o que é que eu estou a dizer? Tem que haver aqui Sim. aqui uma dança entre estas duas Tu só não coisas. tens filtros quando estás a falar contigo, Sim, nos sim, pensamentos, sim, quando estás no banho. Aquilo que aquele podcast, a premissa daquele podcast era tentar aproximar o Dário que estava a tomar banho e que estava a pensar em voz alta nas merdas e tentar fazer isso chegar às pessoas. Agora, nem sempre, aliás, com mais frequência do que aquilo que era desejável, o resultado desses pensamentos é uma coisa que vale a pena ouvir. Eu tenho a noção disso. Daí os números serem os que são, né? Aquilo não é uma coisa assim imperdível, não. É um gajo a pensar em voz alta sobre as merdas que estão a acontecer. Às vezes apetece mais fazer do que outras, mas é sempre um exercício interno. Felizmente muitas pessoas percebiam isso e perceberam isso, que de facto aquilo era um exercício e deram ao podcast o valor que deram. Outras pessoas quiseram dar mais valor ao podcast do que aquilo que ele tinha e por isso deixaram de ouvir, e outras precisamente passaram a ouvi-lo por causa disso. Eu acho que este tipo de podcasts padece do problema de todas as traduções. Pensarmos nesta coisa que estavas a dizer. Uma coisa é pensar, outra coisa é falar aquilo que está a pensar. E esse ato de passar da cabeça para a fala há uma tradução. Aquilo que está na nossa cabeça é muito bom, mas a partir do momento que verbalizamos há qualquer coisa que se perde. É um problema das traduções. Tu não Exatamente, consegues uma tradução perfeita. exatamente. Por exemplo, no meu caso, é a noção depois de te ouvires, há qualquer coisa que se perdeu na tradução. Eu estava a pensar bem, ou pelo menos Mas pensava isso que és tu, estava a pensar bem. mas isso és tu que ouves os podcasts que fazes, pá. Tens pinta de ser esse gajo. Ouço Tu... que assim vou afinando. Ai não, eu não consigo. Eu não consigo. O grave está feito. Eu ouço vocês, eu já ouvi. Eu, por exemplo, noto num podcast que eu tenho já 400 episódios, estou incomparavelmente melhor agora do que estava. Mas eu falo em pequenas coisas no sentido. Mas isso não tem a ver, mas eu acho que essa evolução não se deve ao facto de tu ouvires os podcasts, deve-se ao facto de tu estares cada vez mais Sim, hábil na sim, arte de falar em microfone, e na arte, ou seja, o teu raciocínio está muito mais rápido, os tempos mortos reduzem-se, essas coisas assim. isso é inegável. Mas há coisas que, se eu não me ouvisse, se calhar não estaria tão rapidamente. Estou a pensar em tipo de muletas. E há muletas, não sei se já reparaste, a muleta provavelmente com mais adesão nos últimos meses, ou no último ano, é o Imagina. A partir do momento que tu ouves Imagina, o meu cérebro entra em curto-circuito. Eu, por acaso, houve ali uma altura, mas rapidamente apercebi-me. Mas se tu ouvires Tens vários, tens o Imagina, tens o Repara, tens o Tipo. Repara, Sim, por exemplo, o Ricardo Araújo Pereira tem essa muleta, tu repara. Mas a questão não é muleta se usares de vez em quando. A questão é quando tu utilizas Imagina no princípio de cada frase. Como é hoje, claro. isso aí é que se torna problemático. E o facto de ouvir consigo, na medida do possível. Eu tenho de perceber também que sou falível. Toda a gente é falível. E agora, só para terminar, queres dizer um foda-se em relação aos sucessivos adiamentos devido à pandemia? Não estás já farto dessa merda? Epá, por um lado é chato, porque uma pessoa não está a ganhar dinheiro, e isso é a parte pior. Por outro lado, eu não gosto de atuar antes de atuar, percebes? Portanto, eu não estou. Atuar Então eu não é uma coisa. vou-te fazer uma Mas pergunta, se quando eu calhar estou para em não é. palco e quando acaba o espetáculo, eu adorei ter atuado, percebes? Mas, ou seja, eu não gosto de atuar antes de ter atuado. Eu Eu acho que detesto o sentimento que precede o espetáculo, os meses, os dias, as semanas que precedem um espetáculo são uma tortura para mim. Por isso, adiar até é quase como um alívio. eu acho que era o Mixed Woody Allen que feelings. dizia qualquer coisa desse género. É aquele tipo de comediante que tem tudo congemina para ele não ir a palco, mas há qualquer coisa que é como que o obriga.
E depois de estar ali, tudo faz sentido. Se ele fosse mais convicto na sua vontade, não tinha ido a palco. Pá, tinha aqui mais uma coisa para dizer em relação... ok, era esta a pergunta. Isto aqui é aquelas perguntas já com resposta. Do ponto de vista do público, pá, vejo-me forçado a não ir a espetáculos de stand-up, porque sou asmático e estar de máscara para mim é incomportável. Durante muito tempo não consigo. E a pergunta que te faço, é claro que a resposta já está dada, mas qual é a experiência de atuar nesta nova conjetura? Yeah. Epá, eu quero acreditar que o meu espetáculo vale o perigo de vida, percebes, de alguém. Não. Percebes? Eu acho que, tipo, imagina. Vai um asmático como eu. Morrendo, morres bem, morres feliz, é o que eu acho. E eu também morro feliz porque tenho o teguito no meu bolso, percebes? Ou seja, é bom para toda a gente. Imagina, um asmático depressivo é a melhor coisa que ele pode fazer é ir ao meu espetáculo, porque já vai naquela do, tipo, se morrer, estou depressivo, né? Uma pessoa quando está depressiva... Pior não fica. Pior não fica, sim. Epá, é chato, mas não é chato pelo facto das pessoas estarem de máscara, é chato, é metade da sala e portanto muito menos calor, muito menos, sei lá, ainda não dei assim tantos espetáculos nestas circunstâncias, foram para aí 3, se não me engano. Felizmente o espetáculo é suficientemente engraçado para a malta continuar a rir, mas lá está. Mas não há qualquer coisa tudo que a metade. Não há qualquer coisa que se perde pelo facto das pessoas estarem de máscara. Tu, quando estás no palco, não sentes? Não se perde porque elas continuam a rir-se e elas estão completamente em blackout, portanto eu delas não as vejo a cara, só aquilo que é retiro da existência do público é o que ouço, e enquanto eu continuar a ouvir, está-se bem. Portanto, se elas continuam a rir... Pensei que a máscara retrisse as pessoas para não rir. Não, pelo contrário, a malta até ri, se calhar é mais porque se tiver dentes podres ninguém vê. Não estava a ver essa vantagem, boa vantagem. Então, obrigado pela conversa, Dário. Queres promover alguma coisa? Há bilhetes à venda para o Olga Cadaval em Sintra no dia 7 de julho. É o único. Os outros 2, entretanto, já estão esgotados, portanto é isso. Agora, também não sei até que ponto é que a malta que nos está a ouvir é dali da zona de Sintra e quererá ir a um espetáculo meu. Não querendo ser profeta, como é que vês a pandemia? Achas que ainda vai haver outro confinamento? Olhar para o mundo, o que é que tu vês? Vai depender muito. Eu acho que em princípio vamos ter mais uma, mas vai ser... mais uma, para a despedida. Sim, mais uma para a despedida, mas muito, muito fraquinha. Vai ser a maior parte das pessoas vai estar a cagar e vai ser à mesma. Vai ser uma que tu, tipo, no papel é um confinamento obrigatório, mas na prática ninguém vai cumprir essa merda. Vai depender muito também da sede com que as pessoas vão ao pote, né? Se a malta for toda cheia de sede ao pote e forem todos aos mesmos sítios ao mesmo tempo, isto vai dar merda. Porque infelizmente parece-me que o processo de vacinação não está a ser tão veloz como se gostaria, né? Mas quero acreditar que isto para o Natal em princípio já está mais ou menos arrumado, não sei, vamos ver. Espero que sim. Então dou por terminada a conversa. Obrigado, Dário. Já agora aproveito para isto ficar gravado. Admiro o teu trabalho desde há muito tempo. Foda-se, aguentaste tanto tempo sem me elogiar. Agora tens de levar com o elogio, desculpa lá. Não, disseste, o desafio era tu chegares ao fim e não me elogiares, e agora estás a... Pronto, então não vou elogiar, fica assim? Não, fica assim. Ok, então até à próxima. Obrigado. Até à próxima. Obrigado, Roberto.